Hoje nós vamos trabalhar a nossa lista de exercícios de planificação dos nossos sólidos geométricos. O que é uma planificação? É identificar as figuras planas que nós temos dentro da geometria espacial. Toda figura geométrica espacial, ela é formada por figuras geométricas planas. Então, a união das figuras planas, a união de planos, nós temos a formação dos nossos sólidos geométricos. Na nossa atividade, nós vamos identificar qual é a figura e também planificar, que era a questão 1 e a questão número 2. Essa nossa primeira figura aqui, se nós observarmos, todas as faces dela têm o formato de um quadrado. Então, se todos eles aqui são quadrados, então nós temos aqui o nome da nossa figura, vai ser o cubo. O cubo é o carinha que a gente tem que guardar esse nome lá no fundo do coração, porque não pode esquecer, porque é a figura espacial mais clássica de todas. Por quê? Que é a figura geométrica que é formada pelo quadrado. Então, a junção dos quadrados vai formar o cubo. Desde pequena a gente conhece o cubo, só que antigamente, quando a gente era pequenininho, a gente chamava de dado. Agora nós vamos chamar de cubo. Observe que nós temos aqui todas as dimensões do nosso cubo. As dimensões para ser 3D. Nós temos a largura, a altura e a profundidade. Então, agora nós sempre vamos ter essa questão. Olha só, aqui, eu tô distorcendo ele, tá? Aí ele fica meio estranho, mas olha só. Observe que nós temos várias faces no nosso cubo. O que nós vamos identificar quando a gente for planificar uma figura? No caso do cubo aqui, nós temos que identificar o número de faces que o cubo tem. O que nós vamos observar? Vou virar aqui mais ou menos, deixa eu ver aqui. Aqui eu acho que dá para ver todas as faces. Ó, nós temos essa face que eu estou mostrando aqui para vocês, tem essa outra lateral, a lateral aqui, uma outra ali no fundo, essa superior e nós temos o fundo do cubo. Então, ao todo, o cubo tem 6 faces. E no cubo, o que nós vamos identificar? No cubo, esse meu aqui não ficou muito cubo não, agora que eu botei ele para girar, dá para perceber que ele ficou, na verdade, um trapézio. Peraí, vamos consertar isso. Deixa eu pegar aqui. Esse meu ponto aqui, os meus pontos ficaram no lugar errado. Deixa eu tentar movimentar esse ponto aqui para vocês observarem melhor o cubo. E eu não vou conseguir tirar ele Eu não vou conseguir retirar ele dali não. Então agora eu vou mostrar para vocês então uma outra questão. Esse aqui não é um cubo, como vocês podem ver, ele não ficou um cubo. Ele ficou uma figura que não é um prisma reto, ele é um prisma oblíquo. Por quê? Porque ele tem um ângulo aqui, tá bom? Vamos fingir que ficou um cubo então, gente. Foi distração minha na hora de montar aqui e eu não vi, tá bom? Finge que virou um cubo. A gente vira assim, ó, aí dá pra fingir que virou um cubo, tá bom? Aí nós vamos vir aqui, montando a planificação do cubo. Aqui nós temos a base do cubo. Então, a partir desse aqui, nós vamos começar a formar os outros quadrados. Então, a gente vem aqui no nosso polígono. Nós sabemos que no cubo nós temos 6 quadrados. Então, a gente vai montar aqui a lateral do nosso cubo, ok? Então, aqui na lateral do nosso cubo, só um minuto que eu vou ter que puxar aqui, mover para ficar legal. Na lateral do nosso cubo, nós temos 4
retângulos, ou 4 quadrados. Então, nós temos ali o primeiro quadrado. Aí eu vou desenhar aqui para baixo, ó. O segundo. Ai, a gente tá meio trágico aqui, que essa figura ficou meio grande. Está correndo o risco de não caber na minha tela. Então, aqui está o nosso terceiro quadrado. E vamos desenhar o nosso último quadrado aqui, da lateral. Tá bom? Eu vou diminuir o zoom aqui, que aí eu acho que agora vai dar certo. Vamos lá. O nosso terceiro quadrado da lateral aqui. Esse cara ficou meio chato de desenhar porque ele ficou na diagonal, a nossa base. Peraí que esse carinha aqui tá... Então aqui a gente terminou a lateral do nosso cubo, ok? Ele não ficou exato, corretíssimo não, porque ele está na diagonal, fica mais difícil de poder medir, ok? Então aqui nós temos a nossa lateral do cubo. Agora, nessa base aqui, eu vou puxar os outros quadrados que vão formar como se fosse a tampa, tá bom? Então aqui nós temos a tampa e nós temos o fundo do nosso cubo. Finge que ficou bonitinho, gente. Nesse daqui eu fiquei meio sem talento para fazer uma figurinha decente, tá bom? Mas o que a gente tem que identificar? No nosso cubo nós temos 6 quadrados, que são 4 formando a lateral, um superior e um inferior, ok? Na nossa segunda figura, nós temos essa coisinha linda aqui. O que nós vamos identificar nessa figurinha nossa? Essa figura aqui, ela é formada por diferentes retângulos. Observe, nós temos esse retângulo aqui, que é a tampa e o fundo. Esse retângulo grandão, que é igualzinho esse de cá. E essa outra lateral aqui, que tem esse retângulo compridinho. Então, aqui nós temos pares de retângulos iguais. Essa figura aqui, ela é conhecida como paralelepípedo. Então, este aqui é o nosso paralelepípedo. O paralelepípedo ele tem pares de lados paralelos, tá bom? Então, aqui, para planificar o paralelepípedo, o que nós temos que observar? Nós vamos observar a lateral dele. Olha só, na lateral dele aqui nós temos esse retângulo, que é igual a esse retângulo, esse aqui, que é igual a este de cá, e o do fundo é idêntico ao da tampa. Basicamente é o formato da caixa de sapato. Então, quando a gente vai planificar o paralelepípedo, o que nós vamos lembrar? Nós vamos lembrar que o paralelepípedo ele é formado por pares de retângulos paralelos. Então, esse aqui é o fundinho do nosso retângulo, do nosso paralelepípedo lá. Então, o que nós vamos fazer? Deixa eu desfazer aqui, catástrofe. Aê. O que nós vamos fazer? Aqui nós temos o fundo do nosso paralelepípedo.
Então, nesse fundo daqui, nós vamos desenhar os outros retângulos que nós temos. Então, a gente vem aqui e desenha o nosso outro retângulo. Esse retângulo aqui, ele é esse carinha aqui que tem essa dimensão, ok? De 2 por 3. Então, a gente vai vir aqui, 1, 2, 3. Beleza. Agora, esse aqui, ó, que agora a gente vai começar a desenhar a lateral do nosso retângulo, do nosso paralelepípedo. Essa lateral aqui, ela tem que ter o mesmo valor dessa daqui, ó, dessa parte aqui, que são esses 4 retângulozinhos. Por quê? Porque ele vai colar aqui. Então, essa nossa figura aqui, ó, tem que ter 1, 2, 3, 4 retângulozinhos e ele desce na altura desse que nós temos já desenhado. Então, aqui nós temos ele. Agora, do lado de cá dessa figura, nós também temos um outro igual a esse. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E a última lateral é o par desse que está aqui no meio, que tem a mesma dimensão. Então, ele tem 2 quadradinhos por 3 quadradinhos. Beleza. Aí a gente fala assim, agora o que está faltando? Está faltando pra gente o par desse retângulo aqui. Então, esse retângulo ele tem o quê? 4 por 2. Então, a gente vai vir aqui em cima e vai desenhar esse nosso retângulo. Ele é 4 por 2. Vou diminuir aqui para vocês visualizarem. Então, aqui está a nossa figura. Agora, a nossa figura, nossa terceira figura é essa daqui. O que nós vamos visualizar nessa figura? Que ela tem um círculo em cima, uma circunferência em cima, na verdade um círculo, né? Como nós já vimos na aula de geometria. Um círculo em cima, um círculo embaixo e nós temos aqui na nossa base o quê? Uma figura de um retângulo, ok? Então, nós temos que observar que essa figura aqui, ela é formada por 2 círculos e um retângulo, que é como se fosse uma folha de papel que a gente envolve. Olha só, ela tem o formato de um retângulo, que vai ter o quê? O valor do contorno da nossa circunferência, ok? Então, quando a gente vai planificar essa figura, nós temos que identificar que tem 2 círculos iguais, em cima e embaixo, e a lateral é formada por um retângulo. Qual é o nome dessa figura? Esse carinha aqui, ele não é um poliedro, ok? Ele é classificado como um corpo redondo. Esse aqui é um cilindro. Então, este aqui é o nosso cilindro, tá bom? Então, agora a gente vai vir aqui na nossa malha e nós vamos desenhar o nosso cilindro. Deixa eu tirar essa tela aqui. Então, aqui quando a gente vai desenhar o nosso cilindro, nós temos que determinar que nós temos uma figura, que é uma circunferência, e aí nós temos aqui um retângulo que passa por toda essa, como que se fosse todo o contorno da nossa circunferência. O meu não vai ficar certinho, lindo, maravilhoso, mas a gente finge, tá? Eu comecei ele no lugar errado. Para ele ficar certinho, nós temos que vir aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho do lado de cá. Certinho, certinho mesmo, não vai ficar de forma nenhuma, porque a gente teria que medir o contorno da circunferência para poder fazer, tá bom? Mas aí a gente finge que aqui ficou parecido, tá bom? Então, aqui nós temos o retângulo, contornando
como se fosse esse valor aqui dele. É como se fosse o contorno da nossa circunferência. E nós temos um outro círculo aqui embaixo, que ele é exatamente igual o daqui de cima. O meu não ficou igualzinho não, porque eu não calculei direito o valor, o local do centro, tá bom? Mas é mais ou menos isso daqui. Então, nós temos dois círculos que tem que ser iguais, tá bom? Em cima e embaixo, e um retângulo da lateral. Esse retângulo aqui é maior do que o que eu fiz, tá bom? Por quê? Porque ele tem que ser o valor de todo o contorno da nossa circunferência, tá? Mas a ideia é mais ou menos essa. Eu é porque não tenho muito talento para os desenhos, nem mesmo no computador, tá bom? A nossa próxima figura é essa coisinha linda aqui, que tem o quê? Triângulos nas laterais, todas as laterais deles são triângulos, e olha só que figura que nós temos aqui na base, nós temos um quadrado. Quando a gente tiver a figura que as suas laterais são triângulos, nós vamos dar o nome para essa figura de uma pirâmide. Então, aqui nós temos uma pirâmide de base. O que determina a classificação da pirâmide é a sua base. Então, no nosso caso, a nossa pirâmide aqui, ela tem uma base quadrada. Então, essa aqui é uma pirâmide de base quadrada, ok? Então, esse é o nome da nossa pirâmide. Quando a gente for planificar a nossa figura, o que nós temos que visualizar? Que nós temos a base, esse triângulo, ou esse quadrado, e as suas laterais são triângulos. E esses triângulos, eles vêm o quê? Cada uma das laterais do nosso quadrado tem um triângulo encostado nela. Então, a gente vai vir aqui na nossa grade, aqui está o nosso quadrado. De cada um desses quadrados, nós vamos definir um triângulo. Então, um triângulo desse lado. Nesse lado aqui, nós temos outro triângulo. Nesse lado aqui, nós temos outro triângulo. E nesse lado aqui, tem outro triângulo. Não ficou certinho, gente, mas fiz, tá bom? O que eu quero que vocês enxerguem aqui, quando a gente abre a nossa pirâmide, nas laterais dela aqui, cada um desses lados aqui vai deitar aqui, e nós temos, então, na base, no lado de cada uma das bases, nós vamos ter um triângulo, tá bom? Agora, no nosso exercício, nós temos aqui uma outra pirâmide. Essa aqui, como é que a gente tem certeza que é uma pirâmide? Observa os lados dela. Todas as laterais dela, nós temos o quê? Triângulos. Se nós temos triângulos nas laterais, nós temos uma pirâmide. Aí a gente vai, o que define o nome da pirâmide é a base. O que figurinha que nós temos aqui na base? Nós temos um triângulo. Então, quando a gente vai dar o nome dessa nossa figura, nós sabemos que ela é uma pirâmide. Então, nós vamos colocar aqui pirâmide. Aí a gente vem aqui, toda pirâmide tem o nome da base. Pirâmide de base triangular. Ou também podemos chamá-la de tetraedro. Mas o que é um tetraedro? Tetra vem de 4. Edro vem de lados. Então, um tetraedro, ela é uma figura que tem o quê? 4 lados. É a menor figura espacial que nós temos, que é a que tem 4 triângulos, ok? Então, este aqui é o tetraedro. Quem joga RPG já viu esse daqui, é o que a gente chama de D4 quando a gente vai jogar RPG,
que é o quê? É um dado, lá no nosso caso, quando joga RPG a gente é um dado, mas é um dado que tem o quê? 4 faces, ó, 3 na lateral, mais um aqui embaixo. Agora nós vamos planificar a nossa figura. Então a gente vai vir aqui agora para o 2D. Então aqui nós temos a figura da base. Nas pirâmides, em cada uma das laterais da base, nós temos um triângulo. Então a gente vai vir aqui e vai desenhar, vai colocar os nossos triângulos aqui. Gente, não vai ficar certinho, porque quando se trata de pirâmide, desenhar aqui no plano, a minha sempre vai ficar feia, tá? Então, olha só, eu só quero que vocês visualizem o quê? Que todas as laterais de uma pirâmide, ela é formada por triângulos. Nossa, esse aqui ficou exageradamente feio, né? Então deixa eu pelo menos puxar um pouquinho mais esse ponto aqui. Agora eu puxei demais. Aí, vamos fingir que ficou bonito, tá, gente? Não vai ficar bonito porque eu não sou boa de planificar figuras, não, tá bom? Se fosse no quadro, eu ia falar pra vocês, se a gente tivesse lá no nosso quadro branco lá da escola, é pior ainda. Então, vamos fingir que tá lindo aqui, tá? Então, aqui nós temos a nossa pirâmide de base triangular planificada. Esse aqui é a base da pirâmide, que é esse triângulo, e nas laterais, em cada um dos lados da base, nós temos um outro triângulo. Beleza? Agora nós vamos para a nossa próxima figura. Agora nós vamos falar da nossa última figura. A última figura que nós temos lá na nossa atividade é essa daqui, que ela tem triângulos nas laterais. Só que ela tem triângulos nas laterais em cima e embaixo. Ela não tem exatamente uma base. Ela é como se a gente tivesse grudado duas pirâmides de base quadrada. Nesse caso aqui, nós classificamos a nossa figura pelo número de lados que ela tem. Então, quantos lados ela tem? A gente vai observar que na parte superior aqui ela tem 1, 2, 3, 4 lados. Na parte inferior ela também tem 1, 2, 3 e 4 lados com um do fundo. Então, aqui nós temos 4 lados em cima e 4 embaixo. Ou seja, ao todo, 8. Então, essa figura nossa aqui, ela tem o nome de octaedro. Então, esse é o octaedro, ok? Porque ela tem 8 lados. Agora, nós vamos planificar essa figura nossa. O que nós temos que observar? Que todas as faces dela são triângulos. Aqui, a gente está vendo a base da nossa figura. O que seria a base inferior, né? O meio dela. Essa parte aqui a gente não vai ter como usar para poder fazer a nossa figurinha, tá bom? Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui e nós vamos desenhar como se fosse os triângulos que tem na lateral. Tudo bem? Então, a gente vai vir aqui, eu vou até descartar aquela base ali, e nós vamos desenhar os triângulos, um coladinho no outro, beleza? A gente vem aqui então, ó. Um triângulo. Na parte superior dela, nós temos o quê? São 4 triângulos. Então, aqui, encostado nesse aqui, nós temos o segundo triângulo. Encostado nesse aqui, nós temos o terceiro triângulo. E eu vou fazer ele esticar aqui, ó. O nosso quarto triângulo. Beleza. Se a gente juntar esses daqui, é como se formasse a base superior do que seria a nossa pirâmide. Aí nós vamos vir aqui e fazer o que é a parte inferior. Então, eu vou pregar aqui um triângulo nesse. E aí, nós vamos vir aqui, ó. Nesse triângulo aqui, nós vamos fazer os outros
os outros 3 que estão faltando. 2. Aí vem aqui. 3. E esse aqui, o quarto triângulo. Aí a gente vem aqui, assim, nossa, essa ficou linda, né? Mas se a gente juntar essas figurinhas aqui, dobrando, como se fosse fazer dobradura mesmo, vai formar um triângulo, ou vai formar como se fosse a parte de cima de uma pirâmide, e aqui é a outra pirâmide. Aí a gente cola as duas aqui, essas duas pirâmides, e aí nós vamos ter o nosso octaedro. Tá bom? Essa é bonita assim mesmo, tá, gente? E aqui a gente encerra a nossa atividade. Na próxima aula, nós vamos trabalhar a relação de Euler.